Amada igreja, nós queremos ler o texto que está no Salmo 77. Salmo 77. Vamos ler um texto para a gente meditar um pouco. Salmo 77. Diz assim esse texto. Ele foi escrito por Asaf. Asaf era um músico, maestro, cantor. Ele regia grandes corais. Ele trabalhava com os levitas na adoração. Era um homem de Deus e tinha uma experiência muito grande com o Senhor. Mas um dia ele passou por uma situação difícil, situação muito complicada. E ele, depois que ele venceu, provavelmente ele fez o registro do seu vale. Ele diz assim, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão não se estendeu de noite e não cessava. No texto diz que a mão não baixou, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito já desfalecia. Verso 5. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Fiz as seguintes perguntas: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua bondade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Será que ele se esqueceu da sua misericórdia? Ou ele encerrou as suas misericórdias na sua ira? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, disse o salmista: isto é enfermidade minha, isso é coisa da minha alma. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, do tempo que eu estava à sua mão direita. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, do tempo passado, Senhor. Meditei também em todas as tuas obras e falei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E aí ele segue num relato dos feitos, dos acontecimentos de Deus. O que gostaria de conversar com vocês essa noite? Uma situação que é muito recorrente na nossa vida: as memórias, as lembranças. Jeremias, considerado o profeta chorão, que tem um livro com o título de Lamentações de Jeremias, Choro de Jeremias, que escreveu também o livro profético de Jeremias, teve um ministério no meio de adversidades, de muito tumulto, de um tempo muito complicado para a nação de Israel. E esse homem sofre terrivelmente para anunciar, para vaticinar, para pregar a palavra. Foi muito complicado no seu tempo. Ele foi perseguido, torturado. Jeremias passou por muitas situações complicadas. No meio de toda aquela confusão, adversidades, sofrimento e próximo martírio, ele diz uma coisa interessante em Lamentações 3:21. Ele diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Muito próximo aqui dessa evocação que fez este salmista, esse escritor chamado Asaf, esse músico, esse adorador. Ora, a maioria de nós que estamos sentados aqui nesse templo essa noite, você que me acompanha também pela televisão, deve
saber e já constatou na sua vida que lembranças amargas, lembranças do passado podem afligir a nossa alma de forma terrível. A maioria dos estados de transtornos de ansiedades, eles têm a ver com recalques de situações que aconteceram no passado. A maioria, não todos, mas a maioria. É o estoque de acontecimentos ruins, trágicos, traumáticos, tristes. O estoque disso num depósito da nossa mente, a gente sempre recorre, vai lá, bisbilhotar, reexaminar, rever. E o pior é quando a gente revive. Já viu pessoas contando os acontecimentos passados e tendo as mesmas emoções do dia em que o acontecimento se deu? Eu me lembro do seu Bonifácio. Era um senhor idoso, baiano, que eu conheci, e ele contava as histórias do tempo que ele era jovem em Itamaraju, no sul da Bahia. Toda vez que ele contava uma das situações que ele viveu, aquele tempo das brigas, ele trabalhava nas fazendas de cacau, no tempo dos jagunços mesmo, e ele contou uma vez que ele teve um desafeto terrível. Ele ia contar aquilo 50 anos após o acontecimento. Então o seu Bonifácio contava para nós, estava eu e meu irmão Neto Siqueira, e ele contava-nos aquilo, e ele chorava de raiva, e ele se angustiava, levantava, andava ao redor da mesa, batia um gesto como se estivesse com o mesmo facão que ele estava na mão naquele dia, naquela briga que ocorreu, pois aquele homem branco havia lhe causado muita vergonha e tristeza, e humilhado. Ele contava aquilo, e o meu irmão disse assim: não pergunta mais ao Bonifácio sobre esta briga que ocorreu há 50 anos atrás. Você percebeu que ele revive, ele chora, ele fica com a mesma raiva do dia do acontecimento. Ele, claro, é um exagero, ele nunca superou aquela situação, mas se nós colocarmos com um índice um pouquinho mais baixo, a maioria de nós, ao lembrarmos de acontecimentos passados que foram ruins, traumáticos, trágicos, tristes, que nos fizeram sofrer, a gente tem a tendência, no mínimo, escuta só, no mínimo, o que vai acontecer com você? Primeiro, você sente tristeza, melancolia. Parece que evapora da gente toda a celebração que a gente tinha naquele momento. Aquilo foi embora, porque eu comecei a lembrar de 10 anos atrás, daquele dia em que eu tive uma situação complicada. Alguém lembra que perdeu algo, lembra da falência da empresa, da negociação que não deu certo, do amor que foi embora, do amigo que traiu, da empresa que deu tudo errado. Mas tem tanto tempo, tem 15 anos, olha só, nós não vivemos desses 15 anos mais nunca, eles ficaram para trás. No entanto, a memória, a lembrança disto, retira de mim a minha alegria, tem uma capacidade incrível de produzir tristeza na minha alma. Segundo lugar, retira a minha coragem para novas iniciativas. Ora, se eu revivo na memória experiências negativas, aquilo foi assim, isso foi tão triste, foi mal, foi ruim, o que você vai analisar logicamente no presente? Não vou tomar outras iniciativas, porque isso não vai dar certo, isso vai dar errado, isso não vai ser bom, isso é mal. Inconscientemente você tende a se proteger, tipo as pessoas que foram muito frustradas no amor. Já perceberam? Homens ou mulheres foram muito frustrados, traídos, deu errado, mais outra coisa, mais outro. Tem gente que supera, Eu estava lendo os livros do Roberto Chianachik,
o autor e palestrante, conhecido no Brasil inteiro, que escreveu o primeiro livro, Carência Essencial, e depois outros livros e mais outros, ele é um grande palestrante. Aquele cara casou 5 vezes. Ele disse que acredita no amor. Então ele está conseguindo superar. Porque a maioria não é assim, não. A maioria diz assim: não confio mais em ninguém. Homens e mulheres dizem isso, não é? Porque teve uma frustração, mas outra frustração, e aí depois diz que não acredita mais em ninguém. Hoje eu estava dizendo para os jovens que é muito bom quando alguém tem um objetivo na vida amorosa, e que não fica transitando no ficar e ficar e ficar. Os ficás aparentemente são bons, por outro lado eles rebentam com a alma, estritura suas emoções. Tem o apaixonamento e o desapaixonamento, tem a euforia de apaixonar e a tristeza de largar. Aí daqui a pouco a alma fica em frangalhos, aí não confia mais em ninguém, não ama mais ninguém, perde a capacidade de amar. É melhor então botar foco, amar alguém e ficar de uma vez. Sabia disso? Então a memória passada, de coisas do passado, eles retiram de mim essa capacidade de ter novas iniciativas por causa da experiência que eu vivi. Terceiro lugar, relembrar sempre o que é ruim produz em nós medo. E o medo é paralisante, não é? Claro que é. Medo é paralisante, adoece a gente, faz muito mal. Uma pessoa que vive com medo, em primeiro lugar, ele tem muitos sintomas ruins, né? No seu próprio corpo. Ele perde a graça, e daqui a pouco começa a gerar uma paranoia. Tudo parece que vai lhe acometer, tudo parece que vai acabar com a sua vida. Qualquer mosca que voa, a pessoa já está com medo, pensando que um avião vai cair na sua cabeça. A pessoa fica com medo, é muito ruim, pois as memórias negativas produzem medo. Outra coisa,